Eu me lembro da primeira vez que vi aquela cena congelada em fotografias amareladas pelo tempo. Dois homens deitados lado a lado em uma encosta úmida do Morro do Vintém, em Niterói. Estavam com ternos bem passados, sapatos engraxados. E no rosto, o detalhe que transformava morte em pesadelo. Máscaras de chumbo cobrindo apenas os olhos. Não havia sangue, não havia luta, não havia explicação. Só silêncio e metal frio. Ao redor deles, o chão parecia arrumado como um altar improvisado. Uma garrafa de água vazia, duas toalhas dobradas e um pedaço de papel com anotações enigmáticas. Era como se os homens tivessem seguido um manual estranho para uma missão que terminou onde a lógica se recusa a entrar. O bilhete dizia: 16h30 estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsula, após efeito proteger metais, esperar sinal, máscara, palavras secas, precisas, como instruções de uma ordem oculta. Quando li aquilo pela primeira vez, senti o peso de uma engrenagem invisível girando por trás da realidade. Esses homens não eram criminosos, nem andarilhos sem rumo. Eram técnicos em eletrônica, conhecidos no bairro como trabalhadores sérios, maridos, pais. Nada em suas rotinas explicava o fim que os aguardava no alto do morro. E desde aquela tarde abafada de agosto de 1966, a pergunta ficou aberta no ar, sufocando gerações. O que eles foram encontrar naquele morro? Quem marcou aquele encontro? E, acima de tudo, que sinal esperavam receber quando vestiram aquelas máscaras? Dizem que o Brasil é uma terra de histórias fantásticas, mas poucas se gravaram na memória coletiva com a força das máscaras de chumbo. Não é uma lenda urbana, não é invenção de boate. É um caso policial registrado, investigado, mas nunca explicado. Uma história real que desafia ciência, fé e razão. Eu sempre pensei que enigmas assim estivessem distantes, em desertos americanos ou castelos europeus. Mas aqui, no coração de Niterói, dois homens deixaram suas casas para nunca mais voltar. O que encontraram na encosta do Vintém continua a ecoar quase 60 anos depois. O mistério não é apenas sobre como morreram, mas sobre como viveram seus últimos minutos. Obedientes a um roteiro, marcando horas, esperando por um sinal que nunca chegou ou que ninguém mais conseguiu captar. Foi crime, foi ritual, foi contato? A verdade é que ninguém conseguiu dar uma resposta definitiva. É por isso que hoje, você e eu vamos mergulhar fundo nesse caso. Vamos percorrer o caminho que eles trilharam, examinar as anotações, ouvir os ecos das testemunhas e encarar as teorias que tentam, em vão, costurar lógica ao impossível. Mas antes, preciso que você me ajude a manter viva essa busca. Inscreva-se no canal, deixe o like e nos comentários escreva de qual cidade e estado você está assistindo. Assim, construímos juntos um mapa do mistério. Agora, segure firme. A história das máscaras de chumbo vai começar. Subir o Morro do Vintém é enfrentar uma muralha de silêncio. As árvores se fecham sobre a trilha e o ar pesa como se cada folha guardasse segredos. Foi ali que jovens empinando pipas encontraram os corpos. Eles não gritaram de imediato. Ficaram paralisados diante do absurdo. Dois homens arrumados, deitados como quem repousa, mas sem vida nos pulmões. A polícia chegou horas depois e registrou cada detalhe. Nenhum sinal de luta, nenhuma gota de sangue, nenhuma arma. Apenas as máscaras. As peças foram cortadas em formato simples, moldadas apenas para cobrir os olhos. Improvisadas, mas carregadas de simbolismo. Por que esconder apenas a visão? O que havia para não ser visto? Ao lado deles, uma garrafa de água vazia, duas toalhas dobradas e o bilhete. Objetos comuns em contexto extraordinário. As toalhas sugeriam que esperavam suor ou esforço físico. A água, sede de uma longa espera. Mas o bilhete era outra coisa. Parecia senha de entrada para um mundo que não se abriu. A autópsia frustraria ainda mais os investigadores. Nenhum veneno identificado, nenhum trauma físico. O coração simplesmente parou, como se tivessem obedecido a um comando invisível.
legista escreveu em relatório: causa da morte indeterminada. Nada assusta mais do que uma morte sem causa. Famílias em pranto se perguntavam: por que subir aquele morro? Eles não tinham inimigos, não viviam em dívidas, não eram alvos de vingança. Eram homens de laboratório fascinados por eletrônica. A resposta parecia estar no papel dobrado ao lado dos corpos. E o papel parecia mais vivo que eles. O morro virou palco de boatos. Crianças juravam ver luzes piscando no alto à noite. Moradores cochichavam sobre vozes metálicas vindas da mata. Para a polícia, era superstição. Para mim, era eco. O tipo de eco que permanece quando um segredo não é revelado. As horas marcadas no bilhete não me deixavam em paz. 16h30 para estar no local. 18h30 para ingerir cápsula. Quem determina um encontro assim? Quem promete um sinal? O relógio naquele papel não era apenas tempo, era sentença. Descobri que horas antes eles compraram capas de chuva, mesmo sob sol, e disseram a conhecidos que voltariam em breve. Mas não voltaram. Essa preparação detalhista, quase militar, indica que acreditavam cegamente no plano. O texto falava em proteger metais. Essa frase ecoa até hoje. Técnicos em eletrônica lidam com equipamentos sensíveis. Será que esperavam uma radiação, uma descarga elétrica, uma luz que pudesse queimar instrumentos e olhos? As máscaras, por mais toscas que fossem, poderiam ter sido escudo improvisado contra o invisível. No bar onde passaram antes da subida, pediram apenas água. Nada de álcool, nada de distrações. Segundo o dono, repetiram várias vezes: que horas são? Exatas, como se vivessem dentro de um cronômetro. A ansiedade estava estampada nos dedos que tamborilavam sobre a mesa. As cápsulas nunca foram identificadas. Nenhum resíduo claro apareceu no exame. Como morreram, então? Foi efeito placebo de algo que não existia? Foi veneno raro que se degradou rápido? Ou foi o próprio sinal que apagou seus corpos? Perguntas de mais, respostas de menos. O bilhete se tornou lenda. Alguns o chamam de manual de ritual, outros de instrução científica. Para mim, ele é maldição, porque quanto mais você o lê, mais acredita que há lógica, e quanto mais acredita, mais sente que essa lógica não é humana. Segui as pistas e descobri que os dois homens eram fascinados por eletrônica aplicada a fenômenos incomuns. Tinham experimentos caseiros, antenas improvisadas, diários cheios de cálculos e desenhos. Alguns vizinhos diziam que falavam em captar algo do espaço. Outros relatos, porém, apontavam para grupos espiritualistas. Círculos ocultos que misturavam ciência e fé, acreditando em comunicação além da vida. Não eram marginais, mas buscadores. Queriam ouvir vozes que não pertenciam ao mundo visível. No cruzamento entre ciência e oculto nasce o terreno mais perigoso, o das crenças inabaláveis. Se acreditavam que receberiam uma mensagem, estavam prontos para obedecer sem questionar. O bilhete era a senha, a máscara, o escudo, o morro, a antena. As famílias nunca aceitaram o mistério. Choraram, exigiram respostas e receberam silêncio. O inquérito policial foi arquivado sem conclusões. Documentos sumiram, depoimentos contradisseram uns aos outros. Uma vizinha jurou ter visto um carro preto deixar os homens próximo ao morro. Outra disse ter ouvido sons metálicos na noite da morte. Histórias divergiam, mas todas carregavam um ponto em comum. Algo fora do normal envolveu aqueles homens. Os jornais exploraram o caso por semanas. Manchetes falavam em mistério indecifrável. Depois, o silêncio. Como se uma mão invisível tivesse fechado a cortina. Com o tempo, as teorias se multiplicaram. Ufólogos defendem que eles esperavam contato extraterrestre. Ocultistas acreditam que seguiam um ritual espiritualista. Cientistas falam em experiência com radiação mal planejada. Mas nenhuma explicação fecha as lacunas. O bilhete continua sem tradução definitiva. As máscaras continuam sem sentido lógico. As cápsulas, nunca identificadas. O silêncio do morro permanece mais eloquente do que qualquer tese. E assim, o caso atravessou décadas sem solução. Tornou-se mito, mas permanece real.
2 homens morreram. O papel existe. As máscaras estão guardadas. E o enigma ainda respira. Enquanto desço o morro do Vintém, sinto que piso em terreno de perguntas, não de respostas. Cada pedra parece guardar o peso de um segredo não revelado. O vento corta o rosto, mas traz com ele a mesma sensação descrita nos jornais de 1966. Algo ficou suspenso no ar naquela noite. 2 homens deixaram suas casas prometendo voltar. Nunca mais desceram vivos. O bilhete, as cápsulas invisíveis, as máscaras improvisadas, tudo continua como um enigma que nem o tempo conseguiu enterrar. E talvez esse seja o verdadeiro legado das máscaras de chumbo. Lembrar que alguns mistérios não pedem para ser resolvidos. Eles apenas continuam a assombrar, geração após geração.